que nos outros 2 jogos anteriores. Isso é uma coisa que aos poucos nós vamos conseguindo. Nós não treinamos e eu vou aos poucos fazendo as modificações que me surgem na ideia e com alguns dados estatísticos, por isso a colocação do Igor, e conseguimos o primeiro objetivo, que era a classificação. Então, conseguindo a classificação é o que nós pretendemos. E nós saímos daqui, então, muito felizes, porque agora temos mais 3, 4 dias para trabalhar, mais 3, 4 dias para ir conhecendo esse pessoal. Eu não os conheço, a não ser de jogos contra, então eu vou conhecendo personalidades, vou conhecendo a desenvoltura em campo em determinados momentos, para que daqui 2, 3, 4 jogos eu tenha um time, mais ou menos, que sejam mais uma ideia minha do que uma sequência que vem acontecendo. 7 dias, 4 viagens. 4 viagens não, são 6 viagens. Rio, Belo Horizonte, Fortaleza. Fortaleza, Belo Horizonte, Paraguai e agora para lá. É difícil. E aí eu vou conhecendo, vou trabalhando. Um pouquinho mais nós vamos ter nas próximas 2 semanas também tempo cheio. E acredito que a gente vai ter um time bem equilibrado na parte técnica e na parte emocional para que seja uma equipe competitiva como nós queremos o Atlético. Boa noite, Filipão. Boa noite. Eu observei, eu queria ver se você concorda com a opinião, que o Atlético até criou muitas chances, mas no último terço, na hora da decisão ali, falta um pouquinho mais de capricho. Você também está percebendo essa situação? Não é uma falta de capricho, é um passe um pouco mais curto, é um passe um pouco mais longo, é uma coisinha de trabalho que nós vamos ter que ter, é uma coisinha de correção que tem que haver para que a gente chegue com mais condições de jogo ao adversário. Mas eu não posso estar falando sobre isso quando uma coisa... Eu tenho 7 dias no clube, 2 competições e 3 jogos. Ajeitando aos poucos, a gente vai fazendo. Como eu disse, eu espero que a torcida do Galo entenda que não foi fácil o empate aqui, mas conseguimos o primeiro objetivo e eles conseguiram, depois de ter perdido 2 jogos em 6, o que é muito difícil numa classificação, e agora nós estamos no páreo. Nós vamos aos pouquinhos fazendo algumas coisas diferentes e vamos melhorar para dar aquela alegria que o Galo precisa. Boa noite, Igor. A pergunta é sobre a sua entrada, né? Como que você se preparou naquele momento ali que o Galo sofria um pouco para conseguir criação de jogadas e entrou, fez o gol, a importância desse gol da classificação. E eu queria perguntar para o Filipão, depois você chega e, pela sua assessoria, né? Você já passou os números para a gente, 2 títulos, 4 finais, muita coisa de Libertadores. Se agora é outro campeonato, porque agora começa a 8ª de final e o mata-mata. Agora é outro campeonato. Nós tínhamos que classificar. E a gente conversou, e para só te dar um dado, não sabia se o Igor ia entrar, mas a gente tinha conversado, Igor, se entrares assim, eu vou passar o Zaratio para a direita, vai jogar dessa forma e coisa e tal. Às vezes a gente imagina o jogo, e o Igor entrou e, graças a Deus, conseguiu a classificação para a gente. Eu acho que a minha preparação ela é feita independente se eu vou começar jogando ou não, e porque eu acho que quando eu estou dentro de campo, se eu jogar 5 minutos, se eu começar jogando os 90 minutos, a entrega tem que ser máxima. Eu acho que o professor deixou isso bem claro para a gente, que nosso time tecnicamente ele é muito bom, ele é um time acima dos outros tecnicamente, mas ele fala que essa parte emocional nossa da disposição de campo tem a melhorar. Eu acho que hoje, como ele bem colocou, a gente colocou essa parte emocional para fora e talvez faltou um pouco dessa parte técnica, é achar o equilíbrio com o tempo, como ele falou também, são poucos dias, teve um treinamento que ele fez com a gente que não jogou contra o Fortaleza, os outros praticamente só teve tempo de recuperação,
E é isso, cara. Eu acho que hoje eu fui feliz de fazer o gol e daqui uns jogos vai ser outros que vão decidir, mas o mais importante é a gente ganhar jogo a jogo e construir um trabalho sólido para a gente conseguir o nosso principal objetivo, que é conseguir mais um título com a camisa do Galo. Filipão, depois do jogo lá em Volta Redonda, você falou sobre a situação do Alan, né? Que você não tinha pedido para não fazer nenhum tipo de negociação e parece que agora ela está concluída e o Alan vai para o Flamengo. Desculpe, esse é um assunto da direção. Quando eu fui contratado, frisei muito bem junto ao Rodrigo e o Rodrigo frisou. Esse assunto é um assunto nosso, Felipe. Então, nem digo fica, nem digo sai. É um assunto da direção, está sendo resolvido pela direção. E a única coisa que eu posso dizer é aquilo que eu disse lá em Volta Redonda. Eu não quero fazer contratações, a não ser algum milagre que aconteça, mas eu não quero fazer contratações porque eu tenho um time de qualidade. Aí, prosseguindo a pergunta, porque a pergunta é em relação ao Alan Franco, que está junto com a gente, e eles têm também conhecimento, as pessoas vão me passar alguma coisa, e eu vou olhar o resto e aí vou decidir o que pode acontecer. Ô Igor, eu queria que você falasse como que foi, né? O Filipão destacou aí 2 jogos que o Atlético perdeu no início para ter essa arrancada, né? Vocês colocaram em mente que precisavam de uma arrancada e conseguiram. E para o Filipão, se você nessas 3 primeiras partidas observou aí do Atlético esse tempo de treino, se você pode mudar muita coisa ou só ajustes pontuais mesmo que você pensa para esse time? Como é difícil, né? A gente começar essa fase da Libertadores desse jeito, a gente perdeu um jogo em casa, perdeu um jogo fora de casa e nós sabíamos que só tinha um resultado, ganhar os outros 4. Colocamos isso na nossa cabeça como um objetivo, trabalhamos diariamente com isso na cabeça, jogo a jogo, e eu acho que o objetivo foi conquistado. Claro que um time é dirigido por A, outro time é dirigido por B. Eu vou colocando em campo, vou olhando, e algumas modificações minhas, provavelmente eu vou fazer nesta semana, na semana que vem, a semana que eu tiver de trabalho com eles, o que é que eu pretendo, se eu consigo, o meu objetivo com esse ou com aquele. Infelizmente é assim, e felizmente é assim, porque a gente está aí trabalhando e vai conseguir colocar o Galo nas suas melhores condições e dentro do espírito que eu sempre tive nos times que eu dirigi. E esse espírito eu vi muito grande hoje, até em detrimento à parte técnica. Porque é isso aí, quando nós conseguimos equalizar a situação, vai incomodar. Ok, gente, obrigado.